Bom dia, senhoras e senhores inscritos nesse canal. Hoje é sexta-feira, 1º de julho de 2022. Eu trago aqui com exclusividade nesse canal para os inscritos uma matéria aqui que saiu no Boston Business Journal, replicada no Yahoo Finance, e que comprova aqui exatamente o fato de que eu abri o canal aqui lá em 2016 para poder falar aqui para os brasileiros, para os motoristas de aplicativos, que a Uber era uma fraude, que a Uber era uma farsa, que a Uber é uma quadrilha, uma organização criminosa. Lamentavelmente, ela está detonando os motoristas lá nos Estados Unidos também, como aqui no Brasil, no resto do mundo, porque ela está atolada em dívidas. Então, já falei N vezes aqui, atender corrida da Uber é pedir para ser roubado. Ela está simplesmente massacrando, surrupiando os motoristas. Matéria assinada por Lúcia Maffei, com data de hoje, com exclusividade nesse canal. Veja bem o título que está dizendo aí que o debate sobre os trabalhadores temporários não começou com flexibilidade ou benefícios. Era tudo sobre dinheiro. Aqui no final, it was about money. Era sobre dinheiro, era sobre lucro. Os metacapitalistas lá do Vale do Silício detonando os motoristas de aplicativos que, infelizmente, nos Estados Unidos, 70% deles são expatriados, imigrantes ilegais, que estão dirigindo aí muitas das vezes, como na Califórnia, com carteira de motorista que não é permitido para trabalho. E as autoridades estão dando de ombro, né? E deixando aí essas quadrilhas simplesmente arrasarem com esses trabalhadores. Então, esses imigrantes ilegais não têm a quem recorrer, porque não tem a proteção do Estado. Então, lamentavelmente, essa história maquiavélica, e foi por isso que eu abri o canal e publiquei meu livro, A Minha Batalha contra a Uber. E estou aí com a pré-candidatura posta aí para deputado estadual aqui em Minas Gerais. Então veja bem que a espécie numa proposta 22 da Califórnia foi declarada agora, esse mês de junho, mês passado, inconstitucional lá em Massachusetts, né? E aqui nós estamos tratando de Boston, a cidade onde eu morei por 4 anos. Então aqui nós estamos em casa, mais de 50 reclamações obtidas pelo Business Journal do escritório AG. Essas reclamações são apenas uma fração das mais de 700 que o escritório diz ter recebido dos motoristas nos últimos 2 anos. É uma infinidade de reclamações aqui, exatamente o que está acontecendo no Brasil. Na maioria dos casos, os motoristas disseram ao escritório da AG que não estavam sendo compensados o suficiente pelas horas que passavam ao volante. Nos documentos, vários motoristas relataram pagamentos em falta, variando de centenas de dólares a mais de $2.000. Os motoristas escreveram bônus que foram prometidos, mas não se concretizaram. Já falei isso aqui várias vezes. Essas promessas de bônus são enganadoras. No final, ela não paga ninguém. Pagamentos atrasados ou, mais frequentemente, viagens que disseram ter sido concluídas, mas não foram totalmente pagas. Durma-se com um barulho desses, com essa quadrilha aí chamada Uber surrupiando os motoristas. A Cynthia Mark disse que os motoristas não têm proteções ao salário mínimo, licença médica e mais tempo, e até mesmo proteção simples como proteções anti-retaliação. Ou seja, os motoristas não têm direito a nada. O escritório divulgou um dossiê de 138 páginas. Tudo o que eu quero é o que eu trabalhei, está dizendo aqui um dos motoristas.
A Uber me ofereceu uma promoção de indicação de motorista de $450 e ele caiu nessa ladainha. Se eu indicasse um motorista e ele completasse 30 viagens. Escreveu que o motorista que apresentou uma reclamação salarial. De acordo com a reclamação escrita por ele, um representante da Uber negou o bônus após o referido motorista ter completado as 30 viagens conforme era o combinado, alegando que a promoção se aplicava apenas a corridas e não a entregas Uber Eats. Sinto que a Uber me enganou. Ele quis ser enganado pela Uber, não é mesmo? E aqui, assim, a empresa sempre arruma um álibi para poder explicar por que não vai pagar. Outro motorista informou que a empresa lhe deve um total de $300 por viagens concluídas. Entrei em contato com a Uber, o que eu já falei várias vezes aqui é perda de tempo você reclamar com bandido, porque bandido não dá satisfação a ninguém. Né? E entrei em contato com a Uber mais de 15 vezes, perdeu o tempo dele, e visitei o escritório, perdeu o tempo mais uma vez, algumas vezes, e eles ainda não me pagaram. Bandido não paga ninguém, não é mesmo? Caloteiro é caloteiro. Outros motoristas relataram a falta de vários valores, $2.397. O outro reclamou $1.000. Um outro aqui, $109,13. Um motorista que diz que a Uber lhe deve mais de $2.000, afirma que nunca foi pago integralmente. Tudo o que eu quero é o que trabalhei, incluindo meus impostos. E depois disso, não vou mais trabalhar para a Uber. O motorista da Lyft que levou um passageiro do Cape Cod para Boston. Cape Cod é uma praia que eu ia muito aos finais de semana, no verão, evidentemente. E uma viagem de ida e volta de 180 milhas, reclamou com a Lyft sobre como ela contabilizou as milhas. Então, ele rodou 180 milhas e o software do aplicativo só pagou 11 milhas. E aqui 6 horas de viagens, reclamou o motorista. Você vê a Uber, né? Começou com as maracutais, já vê a Lyft agora também, já está aí detonando os motoristas. Eles dizem que a decisão deles é final, que eu não tenho voz e eles não vão discutir o assunto comigo mais, tá? O assunto está encerrado de acordo com a plataforma. A Lyft afirma ele aqui me roubou em $210. Durma-se com a barulhada dessas, com essas milícias digitais aí surrupiando os motoristas lá nos Estados Unidos. Se você gostou desse vídeo, dessas informações, deixe seu like. Podendo, por gentileza, clique em inscrever e inscreva-se nesse canal. E tenha um bom fim de semana. Muito obrigado.